Em uma sociedade patriarcal, onde o homem trabalha para sustento da família e impõe que a mulher seja dona de casa e apenas cuide dos filhos, como foi acumular estas funções, quebrando preconceitos para chegar ao cargo que ocupa hoje? Então, Gabriel, na verdade, como você disse, a gente, né, vive numa sociedade que é extremamente patriarcal. Mas as mulheres no dia a dia têm avançado e avançado bastante, né? Nos últimos 50 anos, eu acredito que a mulher conseguiu, né, se sobrepor, e hoje a gente vê muitas e muitas mulheres, né, em funções de liderança ou em cargos como esse meu, que é de juiz de direito. Mas isso não foi fácil, é um caminho muito difícil. Ainda hoje, com toda essa abertura, com todo esse pensamento que a sociedade tem, no sentido de que, né, é possível que a mulher, de fato, ela não é nem mais nem menos, ela é igual aos homens, né, que são simplesmente sexos diferentes, sexos opostos, mas que podem exercer qualquer tipo de atividade intelectual e mesmo que não, né, muitas vezes físico, mas ainda existe uma discriminação muito grande, né? No meu caso, mais especificamente, eu não posso dizer que senti isso na pele. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu, né, fiz, né, meu segundo grau, depois optei pelo curso de Direito, trabalhei no fórum, fiz concurso como servidora. No dia a dia, depois, né, no curso de Direito e mesmo atualmente como magistrado, eu nunca senti uma discriminação mais forte ou algo que eu possa dizer que tenha prejudicado ou me impedido de seguir, né, a carreira que eu optei. Mas, com certeza, dentro do judiciário, e não só do judiciário, mas em muitos outros segmentos sociais, a mulher é discriminada sim. Se a gente olhar hoje, falando de judiciário, que no Supremo Tribunal, por exemplo, nós temos 2 mulheres e que por muitos e muitos e muitos 100 anos nós não tivemos mulher nenhuma, que o nosso judiciário até hoje não teve nenhuma presidente mulher, né? Que nós temos, agora tivemos uma vice-presidente na última gestão e agora temos algumas mulheres que estão, né, já como desembargadora, compondo as sessões, num patamar mais alto da nossa corte. Mas a discriminação talvez não seja de forma direta, ela seja velada dentro de uma realidade que é aquela social. A gente sabe que os bancos da carreira jurídica hoje são meio a meio, às vezes tem mais mulheres. Nas escolas de magistratura do Estado, nós temos mais mulheres. No último concurso nós passou mais mulheres. Então, acreditamos que a gente tem mudado essa realidade. Agora, sabemos também que essas mulheres juízas, né, dentro da minha carreira, falando mais especificamente, de fato elas desenvolvem isso que você acabou falando. Ainda se olha a mulher como, além de juíza, ela tem que cuidar do filho, da casa, do marido, daquele problema corriqueiro, da empregada, do almoço que não está pronto. Se o filho não vai bem no colégio, a culpa de quem? É da mulher, né? Bem diferente do que se o homem é o juiz e a mulher eventualmente, né, deixa de cumprir alguma situação, ninguém vai dizer que foi o juiz que errou, né? Então a mulher, ela acumula, sim, ela acumula essas funções, isso é um conceito social, e acredito assim que até, né, dos dois lados, eu não sou muito defensora dessas bandeiras, de que é, né, mais frágil e que precisa de mais vaga ou de menos vaga em qualquer lugar, não é isso, né? Eu acho que a gente tem caminhado a passos largos para se conscientizar mais, né, a sociedade de que tanto os homens quanto as mulheres têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações, dentro de casa também, né? A gente sabe que a discriminação ainda é grande, que o homem ainda olha que ele não vai lavar a louça nunca e que é a mulher que tem que fazer, mas isso tem mudado gradativamente. Atinge e alcança mais a carreira, qualquer uma das carreiras, sim, e a de juiz também é mais difícil, claro. É mais fácil você se isolar dos problemas corriqueiros de uma vida e olhar só para o processo, né? Que seria o lado mais masculino da magistratura. Mas a mulher tem também, né, o dom de fazer o seu jogo de cintura, de pensar em 15 coisas ao mesmo tempo, de resolver essas 15 coisas e se destacar, né? E acabar, né, se não mais nem menos, mas desempenhando a sua função da mesma forma e nos mesmos padrões.
Bom, dando continuidade na entrevista com a doutora Noeli, segundo levantamentos do Conselho Nacional de Justiça, nosso estado possui o maior índice de juízes e juízas ameaçados. Né? Esses dados são fornecidos pelo Tribunal da Justiça a pedido da Corregedoria Nacional. Enquanto a nível nacional, 100 magistrados têm a vida ameaçada em todo o Brasil. Dentre eles, 13 em situação de risco e 42 escoltados 24 horas por dia. Dentro desse cenário apresentado, qual a sua preocupação como mulher e a influência no exercício da profissão? É preocupante. Assim, a função do magistrado em si já é, né, uma situação de risco. Quando a pessoa, mulher ou homem, decide ser um juiz de direito, ou um juiz federal, ou um juiz do trabalho, ele sabe que é inerente à função dele esse risco. Agora, o que, né, esses dados que você tem passado, que não é uma realidade atual só, é uma realidade que vem de muitos e muitos anos, e que são lembrados muitas vezes só quando acontece, infelizmente, né, diante de fatos concretos, como casos, né, de juízes que são mortos de maneira bastante covarde, muitas vezes, né, tem alguns casos que se tornam mais famosos, como aquele do Rio, daquela juíza que foi morta, ou daquele outro juiz do Nordeste que estava saindo da academia e foi morto. Então, nestes momentos, há uma preocupação maior e se tenta, com uma série de medidas, aquelas que a gente, né, meio que chama apagando incêndio, se tenta resolver. Mas a verdade é que a questão maior continua intacta, né? Este é um problema grave, é um problema sério. Os fóruns no estado do Paraná, na sua grande maioria, salvo na capital, que tem uma segurança um pouquinho maior, ou no próprio Tribunal de Justiça, mas os fóruns são totalmente desprovidos de segurança, né? Daquela segurança mínima. O que tem são pessoas, são, né, contratados para fazer a segurança, né, do prédio e dos próprios magistrados, mas não se tomam as cautelas e não são, né, adotadas as medidas que efetivamente deveriam servir para garantir. É uma função que sempre, independente do lado ou da forma que o juiz decida, ele estará desagradando alguém, né? Não é só na área criminal, que é onde é mais forte, é mais gritante, na hora da execução penal, onde se lida de fato com pessoas que cometem crimes e que, né, já tem aquele perfil, né, de vingança ou eventualmente de colocar mais em risco a vida do magistrado. Mas também em outras áreas, nas áreas cíveis, na área da criança e adolescente, na área da infância, você sempre está de alguma maneira desagradando alguém. É inerente da profissão? É inerente. E o juiz é extremamente preparado para isso. Não há um temor do juiz no momento que ele está decidindo, em momento nenhum. Mas o que há também é um descuido, né? Vamos deixar assim, né? Que vem das autoridades maiores, né? Daquelas que são responsáveis por garantir a manutenção. O que eu posso dizer é que no estado do Paraná existe sim comissão, existe a presidência do tribunal e comissões específicas que debatem e propõem, né, constantemente saídas e ações concretas para se resolver essa questão de segurança. Mas muitas dessas propostas, elas estão sempre no caminho ainda de se implementar, sem nada de concreto, né? É uma questão preocupante, né, que não vai alterar o modo dos juízes julgar e que nem faz a gente ficar no dia a dia pensando nisso, mas que deve sim, né, que merece um olhar mais apurado das autoridades, né, que tem essa responsabilidade para resolver. Em nome de toda a nossa equipe desse trabalho, em nome da professora orientadora, nós gostaríamos de agradecer o espaço e gostaríamos, doutora Noeli, que você deixasse as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade. São 2 temas que foram focados de extrema relevância. A igualdade de gênero é algo extremamente importante, a questão da segurança do judiciário também é muito importante. Então eu agradeço essa oportunidade de poder falar. Em relação à igualdade feminina, masculina, o que posso dizer como uma mensagem final é que nós temos sim um olhar, né, mais apurado, que nós temos uma expectativa muito boa. Agora, neste ano mesmo, no Judiciário, nós teremos uma mulher que vai assumir pela 2ª vez a presidência, né, do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Judiciário no nosso país, a ministra Carmen Lúcia. Isso é muito bom, isso é uma mostra de que
estamos avançando. Dentro do próprio judiciário, com esse número tão grande de mulheres exercendo a magistratura, também está se dando um olhar, né, mais feminino, né, às ações, às causas. Não há uma diferenciação no momento de julgar. Sabe-se que o judiciário tem influências muito grandes e, inclusive, olhando mais na área da atuação nossa, essas varas especializadas, essas varas que priorizam, né, especificamente as causas das mulheres, da Lei Maria da Penha, das mulheres vítimas de violência. Tudo isso são avanços da sociedade para garantir à mulher, né, uma melhoria e para que as coisas melhorem nesse sentido. Em relação à segurança do judiciário, com certeza também é muito importante se olhar para essas medidas que diariamente são adotadas e essas comissões que debatem esses assuntos, né? É um assunto de extrema relevância e, com certeza, se garantindo ao magistrado a segurança, nós teremos, né, também uma garantia de julgamentos serenos, de julgamentos mais seguros para a própria sociedade.